Olá, meus amigos do YouTube, que Deus abençoe sempre de forma rica e abundante. Por esses dias eu estava fazendo e continuo assim, fazendo as lives, e muitas pessoas estão recebendo as orações, estão tomando posse de vitória. Mas eu já estava com saudade de passar por aqui com um ensinamento específico, e eu creio que vai lhe ajudar bastante. Hoje eu quero falar sobre como se tornar um genro aprazível aos olhos da sua sogra e do seu sogro. O tema da mensagem é: e aí, sogrão? Roda a vinheta. Muito bem, aproveito o ensejo para que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, porque ainda é tempo. Muitas pessoas que recebem os nossos conteúdos estão compartilhando nos grupos das igrejas, estão trazendo muitos dos temas em discussões, em simpósios, em palestras, até mesmo trazendo dentro de grupos de WhatsApp várias mensagens. Eu preguei uma mensagem, ou uma não, várias, umas 4 ou 5 falando sobre os pecados da carne. Nós falamos há um tempo atrás sobre a trajetória de Roboão, falamos sobre Uzias, nós falamos já sobre José, enfim. Várias mensagens que você vai encontrar aqui no nosso canal e que servem de parâmetro para que você possa fazer a obra. A mensagem de hoje é muito importante. O tema de hoje é: e aí, sogrão? A grande verdade é que existem muitos embrulhos na relação entre sogro e genro, sogra e nora. E nós precisamos entender o que a Bíblia nos orienta para não nos enroscarmos ou não nos embaraçarmos nos negócios desta vida. E eu quero ser instrumento de Deus para que você hoje possa sair daqui convicto em resolver essa situação de extrema importância com a sua família. Até porque, quando você não está bem com a sua sogra, consecutivamente, você também não estará bem com a sua esposa ou com o seu marido. Quando você não está bem com o seu sogro, há uma rixa, há uma disputa, há algo demoníaco ali dentro. Alguma situação também vai respingar no seu casamento. E não é isso que você quer. Tá certo? Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de comentar ao término do culto. Gente, o texto base para a nossa mensagem de hoje me chamou a atenção, pois eu estava meditando na palavra e Deus me saltou aos olhos esse texto. Eu já tinha lido ele algumas vezes, que fala sobre a saída de Moisés do Egito, quando ele apressadamente matou um egípcio, quando o egípcio estava partindo para cima de um hebreu. Ele tentou esconder, mas não deu certo. E acabou que ele precisou ir para uma cidade chamada Midian. E ali em Midian começa uma nova trajetória na história de Moisés. No entanto, o sogro de Moisés entra na jogada. E ali o sogro de Moisés fala algo muito interessante que eu quero que você acompanhe. Se você tem uma Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Êxodo, que é o livro da saída do povo hebreu, no capítulo de número 2, aqui no versículo de número 19, que diz assim: E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Geralmente a relação entre genro e sogro, entre nora e sogra, em alguns momentos é uma relação que sai faísca. Isso se dá pela guerra de vaidades. Eu já atendi casos aqui na nossa igreja, onde uma senhora, ela não gostava da nora, porque na cabeça dela a nora estava tomando o filho dela de casa. E a grande verdade é que na maioria das vezes
você não perde um filho, você ganha uma filha, ou vice-versa. Só que a maneira que nós enxergamos a situação pode trazer a nós certos conflitos ou até camadas de ciúmes. E a Bíblia nos orienta que o amor não arde em ciúmes. E uma das coisas que nós precisamos entender, e eu digo isso porque sou pai, e chegarei nesse tempo, chegará um momento onde os nossos filhos, eles irão embora de casa, que é o momento onde eles vão constituir a família deles. Não é à toa que a Bíblia diz que os filhos não são nossos, os filhos são herança do Senhor e nós precisamos compreender isso, antes que seja tarde demais. No entanto, para algumas mães e alguns pais, os filhos serão eternos. E muitos pais, eu digo isso erroneamente, colocam um jugo, uma carga pesada sobre os filhos, e esses filhos acabam meio que não sabendo se relacionar com ninguém e ficam em casa daqui a pouco. Como diz o termo, o jargão, ficam aqueles meninão criado por vó que empina a pipa no ventilador e que joga bolinha de gude no carpete. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é necessário compreender esse processo evolutivo. E uma hora, quer queira ou quer não, meu amigo, vai chegar aquele garoto com bigodinho fininho, cabelinho na régua, vai bater na porta da sua casa e vai falar: e aí, sogrão? Será que você está se preparando para esse dia? Será que você está preparado para isso? Observe o que aconteceu com Jetro, sogro de Moisés. Ele reparou, e ele era muito observador, que as filhas dele chegaram mais cedo em casa. Isso é muito importante, porque existem pais que já não observam mais os movimentos de seus filhos. Eles fazem o que quer, chegam a hora que querem, não dão satisfação a nada e ninguém vê o que está acontecendo debaixo do nariz. Dentro desse aspecto, eu me lembro de um caso de uma senhora que a filha dela já estava grávida de 7 meses. E ela só descobriu no momento que a filha estava com 7 meses morando dentro da mesma casa. Ela dizia para a mãe que estava engordando e por isso estava usando camisa larga, e quando não deu mais para esconder, ela viu que ia perder o bebê, porque não estava tendo nenhum tipo de acompanhamento pré-natal. Ela falou: mãe, eu estou grávida. A mãe tomou um susto, mas quando viu já era 7 meses. O que me assusta não é a garota esconder, porque o pecado, ele tem realmente a sua marca. O que me assusta é uma mãe e um pai não conseguirem identificar as mudanças no corpo, as mudanças no temperamento, as mudanças no dia a dia de sua filha. E isso é o que me assusta. Jetro, por sua vez, ele conseguiu observar as mudanças no dia de suas filhas. E uma delas foi que elas chegaram mais cedo. E ele perguntou: por que vocês chegaram mais cedo hoje? Elas disseram para ele: olha, porque um homem nos ajudou. Era um egípcio. E ele conseguiu, ele foi hospitaleiro conosco, ele tirou água em abundância e ele abeberou o nosso rebanho. Ali ele já disse: e por que vocês deixaram um homem tão prendado, um homem tão hospitaleiro como esse ir embora? Observem que o sogro, ele conseguiu identificar, sem ver, qualidades no futuro genro. O genro, na ocasião, não foi um genro bruto, não foi um genro machista, não foi um genro egoísta, mas sim foi um homem hospitaleiro, amoroso. A Bíblia não diz com qual intento Moisés fez isso, mas nós conseguimos compreender que houve um propósito. É fato que, falando de relacionamento, Deus não vai vir do céu e vai escolher por você. Mas existem características que, se você andar no Espírito, o seu coração, o seu interior, o seu testemunho interior testificará com a pessoa que você vai se relacionar. Porque os sinais seguem os que creem. Então, os sinais, eles seguem. Se você observar, você vai compreender. É como a história que um pastor conta. Ele diz assim, que uma jovem foi pedir oração para ele, dizendo: pastor, eu estou com dúvida se caso ou não caso. O pastor disse: por quê? Ele falou assim: porque
Meu namorado é bonito, é uma pessoa que tem muitas qualidades, mas ele tem um defeito. Ele bate na mãe dele. O pastor, ironicamente, olhou para a moça e disse: você precisa casar com urgência para que a mãe dele pare de apanhar. Então entenda, é muito importante você compreender que os sinais acompanham. E já Moisés dava sinais que ele seria um homem que serviria a sua esposa. E isso Jetro viu de qualidade no seu genro. Portanto, observe, Jetro observava suas filhas, Jetro estava atento ao dia a dia de suas filhas, Jetro estava ali atento a quem conversava com suas filhas, e Jetro viu uma qualidade naquele homem que ele não viu nos homens que estavam ali ao redor de suas filhas. Isso é muito importante no relacionamento entre genro e sogro, entre sogro e genro, entre sogra e nora. Porque muitas pessoas só enxergam os defeitos e não conseguem enxergar as qualidades. Suponhamos, sua sogra é ciumenta com o filho dela, legal. Mas sua sogra, ela sempre te ajuda quando te falta dinheiro, ela sempre cuida dos seus filhos quando você precisa sair, ela está sempre à disposição no almoço de final de semana, você vai lá, enfim. E essas qualidades você vai deixar escondidas numa gaveta e vai só frisar em uma situação que ainda precisa ser tratada? Sabe, às vezes as pessoas são meio incoerentes. Elas, de alguma certa forma, é como se elas fossem dar o banho em uma criança e a água saiu suja e jogasse fora a água e o bebê também. Não, nós precisamos saber discernir, precisamos saber separar para que possamos multiplicar. Você nunca encontrará uma pessoa perfeita, porque você também não é perfeito. Mas você precisa entender que existem qualidades que são excepcionais e que você tem que falar: ei, isso é bênção? Que Deus te abençoe. Porque ressaltar os defeitos é a coisa mais fácil. Exaltar as qualidades nos tempos atuais está ficando escasso e difícil de se encontrar. Por isso, na ocasião, Jetro diz assim: mande chamá-lo, porque eu quero conhecê-lo. Isso é muito bacana, sabe? Porque fazendo um contraponto com os tempos atuais, a gente observa que a maioria dos relacionamentos, as pessoas se conhecem e depois que já estão se relacionando, que os pais tomam partido da relação. Na ocasião, Jetro disse: chame ele que eu quero conhecê-lo. Ah, mas ele é um egípcio. Não tem problema. Chame ele que eu quero conhecê-lo. Eu quero entender quem ele é. Eu quero conhecer quem ele é. E isso é muito importante. Em algumas situações eu já fui questionado em algumas questões de relacionamento que eu acho importante de explicar aqui. Uma vez uma mãe veio chorando, dizendo: pastor, minha filha é da igreja e conheceu um rapaz que é de uma outra denominação e eu estou preocupada e tal. Eu não sei se ele é firme. Eu disse: mas espera aí, a senhora já conversou com ele? Não conversei não, porque, sabe, eu falei: mas que apavoro é esse? Ele poderia ser de outra denominação, ele poderia ser de outra religião. Que isso, pastor? Está amarrado? Não. Eu não estou dizendo que aquele relacionamento vai prosperar, mas eu estou dizendo que é importante você conhecer as pessoas, sem estigmatizá-las. Entende? Você compreender e entender que atrás de uma religião ou de uma denominação existe um ser humano. E que muitas vezes tem sido estigmatizado. E observe uma coisa no adolescente, no pré-adolescente. Quanto mais você diz não, mais eles querem. Não estou dizendo que você tem que sair liberando tudo, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa conhecer as pessoas. E por quê? Porque às vezes até gente da mesma denominação, da mesma igreja, que participa dos mesmos cultos, já deu errado. De repente, num relacionamento, o casalzinho começa a namorar e tal, é da mesma igreja, os pais, amém, aleluia, glória, louvado seja Deus, vai dar casamento. Daqui a pouco a menina aparece grávida.
Ah, e foi o diabo. Não foi o diabo não, mas foi os dois mesmo. Então quer dizer, é muito importante você conhecer pessoas. Conheça a pessoa, veja quem ela é, observe. E depois que você conhecer, fica claro para você poder realmente trazer a sua filha e falar bênção, ou falar, filha, acho que não é um tempo. Filho, vamos orar mais, vamos falar mais com Deus. Isso parte do papel dos pais, mesmo que os filhos se sintam incomodados, mas você é pai. Jetro mandou chamar e disse, eu quero conhecer. Onde está esse homem? Chamai para que eu coma pão com ele. A palavra comer pão significa eu quero ter comunhão com ele. Porque você conhece uma pessoa de fato quando ela vem e se assenta na sua mesa. Você não consegue conhecer uma pessoa por rede social, por conversas de WhatsApp. É o dia a dia, é o comer pão, é o se alimentar, é o ter comunhão que você vai conhecendo a pessoa. Você não vai conhecer uma pessoa porque de repente a pessoa mandou um áudio e diz, gostei, hein? Ou de repente é uma foto ou um clipe, uma filmagem, a pessoa diz, não, gostei. Não, peraí, eu preciso entender, conversar, interagir, comer pão. E isso é muito importante. Nós não podemos ter medo de pessoas, até porque somos seres humanos. Então existem certas situações que muitos pais se apavoram de bobeira. E você precisa ter mais cautela. Após o conhecimento e a aprovação e o crivo e o consentimento de Jetro, Jetro viu, poxa, tem um homem ali de vergonha, de verdade. Então ele separou Zípora e ali veio o primeiro filho de Moisés, chamado Gerson, porque ele viu que era peregrino em uma terra estranha. Ou seja, ele viu que mesmo em terra estranha, as coisas começaram a fluir. O que eu quero que você entenda como resumo dessa mensagem é simples. É possível sim ter uma boa relação entre genro e sogro, entre nora e sogra. Tanto que no momento onde Moisés estava sobrecarregado, Moisés estava totalmente topado, quem o orientou para que ele pudesse redistribuir, redimensionar as cargas foi Jetro. E Moisés ouviu aquele conselho porque tinha um carinho muito grande pelo sogro. E aí eu te digo, você pode colocar no seu coração, perdi meu filho, perdi minha filha. Ou você pode colocar no coração, ganhei uma filha e ganhei um filho. Tudo é uma questão de visão. Dependendo da forma que você enxerga o mundo, será muito complicado se relacionar com as pessoas. Agora, quando você entende que você veio a este mundo para somar, para multiplicar, para abençoar, para prosperar, para liberar unção, bênçãos, para trazer vitórias para a vida de outras pessoas, você sai da sua bolha, você sai da sua casca, você sai daquilo que foi impregnado na sua cabeça quando você era pequeno, lá dentro da sua casa, que o chicote estralava, e você começa a viver sobre a visão de Deus para a tua vida. Vamos falar com Deus? É momento de orarmos, é momento de pedirmos a Ele sabedoria. Pai querido, neste momento, ó Pai, eu venho a Ti em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor me levantou para abençoar vidas neste tempo. E eu acredito, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem colocado pessoas à frente deste vídeo que precisavam ouvir essa palavra exata. Porque, ó Pai, elas estavam em dúvidas. Havia um sério conflito nessa casa. A relação estava extremamente complicada. E eu digo a você, espírito perturbador, solte essa casa, solte essa vida. Bata em retirada dessa família. Não é um pedido, é uma ordem. Vai embora. Vai embora agora. Toda e qualquer opressão, toda e qualquer maldição, toda e qualquer ferramenta contrária, vai embora agora. Suma, desapareça em nome de Jesus. Pai, eu libero o teu poder sobre a vida de cada um dos teus que oram comigo agora. Alguns estão passando, meu Pai, pelo vale da sombra da morte. Outros, meu Pai, estão passando por um embrulho tremendo dentro da família. Senhor, é tanta discussão, é tanta contenda que essa pessoa diz, eu não tenho mais prazer de ir na casa da minha sogra, eu não tenho mais prazer de ir na casa do meu genro. E quando eu chego lá, ele fica de cara fechada e eu não tenho mais clima para isso. Tem gente que diz, eu perdi minha filha, perdi meu filho, mas não perdeu, é um demônio que estava ali.
Mas, ó Deus, a partir de hoje, esse mal cai por terra em nome de Jesus. E que a palavra de Deus se manifeste de forma sobrenatural. É a minha oração. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe sempre e que a palavra esteja junto de ti, na tua boca e no teu coração. Pois bem, se Deus falou com você através dessa mensagem, poste no grupo da família. Abençoe vidas lá. Poste no WhatsApp do seu sogro e aproveite o ensejo. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Poste no WhatsApp da sua sogra e diz: minha sogra, me perdoe. Acompanhe essa mensagem, depois vamos sair para comer pão, vamos sair para tomar um café, vamos sair para almoçar, vamos sair para a gente conversar, tá bom? Porque o maior objetivo do diabo, e esse é o maior objetivo daqueles que propagam as mentiras, é verem uma família destruída. Eu vou ficando por aqui, lembrando, se você mora aqui em Sergipe, Aracaju, eu estarei ministrando neste domingo, 7 horas da manhã, 9h30 da manhã e às 18 horas também, aqui na Rua Santo Amaro, 53 no centro. Eu te aguardo, forte abraço, até lá.